duas coisas você me chama a atenção dessa sua fala. A importância da entrevista com o cliente para quem advoga na área trabalhista, defendendo o interesse do trabalhador. Como que... Porque tem escritórios que, às vezes, essa entrevista com o cliente ela é delegada por um estagiário. Eu já ouvi situações assim que a secretária vai pegar ali as informações da pessoa. Dá para ser assim, Alexandre? Eu entendo que não. Na minha opinião, para quem quer advogar, especialmente no direito do trabalho, que é minha especialidade, são duas coisas ali que eu entendo que é muito difícil delegar. Primeiro, essa parte da entrevista, de você conversar com o cliente, buscar os esclarecimentos, os fatos que vão ser importantes para a elaboração do processo, e a petição inicial, que é uma coisa que eu tenho muita dificuldade de delegar, porque é aquilo que eu mais gosto de fazer no processo, que é a petição inicial ali, criar o direito, vamos dizer assim. Então eu entendo que essas são as duas partes mais importantes do processo. Então, mais especialmente a entrevista. Quanto mais bem elaborada é uma entrevista trabalhista, com maior riqueza de detalhes, de fatos, de pontos, muito melhor vai ser o processo trabalhista que o advogado vai fazer. Tem aquela máxima, né? Quanto mais você sua nos treinamentos, menos você vai sangrar no campo de batalha. Com a entrevista, basicamente essa mesma lógica. Quanto mais você sua na entrevista, 2, 3, 4 horas ali com o cliente, extraindo o máximo de informações, menos você vai sangrar numa audiência de instrução. E maior chance de êxito terá no processo. Exatamente. E a outra coisa que me chama a atenção, que você deixou bem claro, que é importante falar sobre isso, o quanto a análise técnica do advogado interfere na vida do cliente, da pretensão que ele vai trazer para o processo, porque às vezes o advogado fala, mas ele quer que eu peço isso, ele quer que eu entre com a ação disso. Mas o quanto que você tem essa ligação de você falar para o cliente, não, mas espera aí, você também pode ter direito a isso, e isso aqui me chama a atenção que juridicamente isso tem repercussão jurídica. A importância do advogado estar atento a isso, que é um papel dele abstrair do cliente os fatos e depois dar a materialidade jurídica e os pedidos que nascem daquilo. Interessante. Uma coisa que eu sempre faço com todos os clientes que eu vou entrevistar, eu sempre pergunto, de uma forma assim bastante tranquila, bem sem nenhuma formalidade, de uma forma muito informal, eu pergunto: o que te levou a vir aqui, me procurar para entrar com ação com a empresa? O que te levou, fulano, a vir aqui? E aí ele vai abrir o coração dele. Porque o fulano fez tal coisa, porque não pagou tal coisa que estava me devendo, e assim por diante. E aí, aquelas informações que ele me relata, preliminarmente, eu já tomo como referência. Olha, esse é o motivo pelo qual ele veio aqui. Então tem que dar uma atenção especial a esses pedidos. Se esses pedidos têm viabilidade jurídica, segue adiante. Caso não tenha viabilidade jurídica, não dá, ou porque não tenha uma série de fatores, tem que ser o máximo transparente possível com o reclamante, com o cliente, para dizer, olha, não dá, isso aqui não dá para pedir, a chance da gente ganhar é muito pouco, ou praticamente nula, então eu entendo que não dá para a gente fazer isso aí. Ou então, não dá para fazer esse pedido. Ou então, caso no transcorrer desse processo de entrevista do cliente, descobrindo uma informação bastante relevante, um direito que até então ele nem sabia que existia, explicar para ele, olha, você está me falando que acontecia isso aqui, não é mesmo? Como você dava isso? Quais eram as situações que isso ocorria? Com que frequência? E aí esmiuçando, olha, então a gente tem direito a fazer tal tipo de pedido, e esse pedido vai ser um pedido muito relevante no processo. Seja do ponto de vista material, financeiramente falando, ou seja até mesmo do ponto de vista ali do direito mesmo, certo? Então, essa estratégia, esse relacionamento, ele tem que se aprofundar à medida que o advogado ele vai tomando conhecimento em relação a tudo aquilo que aconteceu com o seu cliente na constância do contrato de trabalho, sendo o mais transparente e verdadeiro possível. Não buscar vender terreno na lua. Dá para fazer tal coisa aqui, sendo que não dá, e assim por diante, sendo o mais transparente possível. Hoje em dia, muito mídia social, o pessoal, vídeo, é comum, você abre lá, o pessoal, vou te ensinar a advogar na área trabalhista.
Você manda aqui o seu e-mail que eu vou te mandar um modelo de entrevista com tudo que você tem que perguntar para o cliente. Um formulário completo da entrevista que eu faço. Como que você vê isso? Funciona esse tipo de atitude? Isso aí é algo que funciona esse tipo de situação? Ela é uma situação que ela até pode funcionar até certo ponto. Quando o indivíduo ele ainda não está preparado, ele não tem experiência, ele está começando agora a advogar, isso aí pode ser um bom ponto de partida. Ele pegar esse modelo ali de entrevistação que ele, da internet, de algum influenciador que está divulgando isso, e colocá-lo em prática. Mas é muito importante que ele não fique somente nisso. Uma coisa que eu vejo, as pessoas reproduzem, buscam modelos de internet e ficam vivendo disso. E isso, no meu modo de ver, está totalmente errado, porque o advogado, a advogada tem que trazer para dentro do processo a sua característica. Aquilo que ele entende como algo relevante, seja da personalidade dele, seja a personalidade humana dele, seja da própria personalidade profissional dele também. Então, ficar só no modelo de internet é igual você ficar só nadando ali na beira do rio ali, que a água só bate até a altura do joelho, no máximo. É importante que você navegue em águas mais profundas. Então, já tive um ponto de partida ali, agora eu vou fazer uma coisa que eu entenda como certo, vou evoluir em relação a isso. E a partir daí vou trazer as minhas características para dentro desse trabalho que eu vou desempenhar. E não só ficar restrito, vinculado àquilo que é propagado na internet.